Bom dia, crianças. Hoje na aula de português nós vamos de interpretação de texto. Estão preparados? Vamos lá? Peguem o módulo 3 de vocês e acompanhem da página 23 até a página 25. Na página 23, já começamos com um fato ocorrido em 1955 de suma importância contra a desigualdade racial. Vamos acompanhar a leitura? Lutadores da Liberdade. Em 1º de dezembro de 1955, nos Estados Unidos, uma senhora negra que voltava do trabalho recusou-se a ceder seu lugar no ônibus a um homem branco. Rosa Parks foi retirada à força e presa. A partir desse dia, ela ficou conhecida mundialmente como um dos principais nomes da luta contra a desigualdade racial e, ao lado de Martin Luther King, continuou lutando pelos direitos civis e pela igualdade entre os povos. O livro O Ônibus de Rosa, cuja capa está aí ao lado, observem, de Fabrício Cilei, conta um pouco da história e da luta dessa mulher. Vejam aqui na parte do lado esquerdo, logo abaixo aí, tem a identificação do livro, né? A bibliografia. Fabrício Cilei, O Ônibus de Rosa, tradução de Maurício Santana Dias, São Paulo, edições SM, de 2011. Logo abaixo tem um pequeno texto, né, no Cidadania do Dia a Dia. Apague o preconceito da sua história, que diz o seguinte: o mundo é muito grande e nele há muitas pessoas diferentes entre si. Umas gostam de amarelo, outras de verde. Umas têm o cabelo azul, outras loiro. E assim por diante. Olhe as pessoas que estão à sua volta e perceba as diferenças. É muito importante refletir sobre a importância de evitar e combater qualquer tipo de preconceito e discriminação, né? Reconhecendo que a diversidade como uma característica positiva e não negativa, certo? Observe abaixo a tirinha de Armandinho, que é um menino muito questionador. Observe a imagem e veja o que eles estão fazendo. Eles estão pintando uma palavrinha que está escrita aí. E por que será que eles estão fazendo isso? Também observe que os personagens da tirinha possuem características diferentes, né? Mas também percebam que eles têm características semelhantes. E quais seriam essas semelhanças, hein, entre elas? As semelhanças, vocês podem dizer que elas falam, elas possuem nariz, elas possuem braços, né? Elas possuem pernas. Então, essas são as semelhanças entre elas, certo? Aqui abaixo tem a letra A, letra B e letra C. Essas questões vocês podem responder no próprio módulo. Letra A. As crianças da tirinha são iguais fisicamente? Explique. Letra B. O que elas estão fazendo? Por que elas estão fazendo isso? Letra C. A leitura 2 apresentou o discurso da menina Ziana Limpa. Lembra da atividade anterior, né? O discurso da menina Ziana? Então, nesse discurso que falou sobre a violência que os negros sofrem diante do preconceito racial. Em sua opinião, que atitude podemos tomar para acabar com esse tipo de preconceito? Em que atitude poderíamos tomar, né? Reflitam e respondam, certo? Vamos para a página 24. Na página 24,
tem uma nova leitura. Você fica de queixo caído ao ver uma pessoa diferente de você? Você fica de queixo caído quando vê uma pessoa diferente de você? Neste capítulo, você leu textos que abordam a intolerância racial. Observem que desde o texto, de MC Sofia, nós estamos falando sobre o preconceito racial, Lembrem-se disso. Agora vai ler a quarta capa do livro. A quarta capa do livro? O que seria a quarta capa do livro, hein? A quarta capa do livro, é uma parte que todo livro tem. Ela corresponde à capa externa no final da obra. Ela fica ali, na capa atrás, entendeu? Aquela parte ali é a quarta capa do livro. Essa parte do livro pode ser colorida e conter textos e ilustrações. Frequentemente, a quarta capa de um livro contém uma resenha crítica, um resumo ou um trecho da obra, O intuito desse texto costuma ser informar ao leitor o tema do livro e fazê-lo se interessar pela leitura, A partir da leitura, da quarta capa, que é atrás do livro, faz com que o leitor se interesse pela leitura, Vocês costumam ler as informações das capas, Vocês costumam ler? Se não fazem isso, passem a ler, que aí vocês vão se interessar ainda mais pela leitura que vocês vão fazer. Observem aqui. Aí aqui vem dizendo que a quarta capa do livro, que é o livro Quem é Você? Um livro sobre tolerância. E vão conhecer uma palavrinha mágica que pode ajudá-lo nesses momentos. Vamos fazer essa leitura aqui. Essa é a quarta capa do livro Quem é Você? Um livro sobre tolerância. Quando conhecemos alguém diferente de nós, podemos ficar surpresos ou até de queixo caído. Não entendemos por que se usa essa ou aquela roupa, por que se acredita em certas coisas, como é possível existir uma opinião tão oposta à nossa. Mas será que mesmo com todas essas disparidades, somos tão diferentes assim? O que temos de parecido? E afinal, o que é estranho e desconhecido não pode ser intrigante? O que você acha? Observem esses 2 primeiros parágrafos, Observem aí, e parem para pensar sobre as características que eles reconhecem como semelhantes, Nesse texto aí. Que características são essas, que reconhecem como semelhantes e diferentes entre as pessoas, É importante, aqui nós podemos pontuar, as crenças, as preferências, as opiniões, E saber que devemos o quê? Respeitar essas diferenças que os outros possuem, Temos que evitar, comentários, que depreciem, e que sejam preconceituosos, certo? Então, algumas características que podem ser semelhantes ou diferentes, nesses aspectos, são a religião, a preferência por estilos musicais, alimentos, esportes, times, gênero de filme e outros mais, ok? É muito importante refletir sobre essas questões. Vamos agora para a interpretação de texto, para a atividade do dia.
Na questão 1, aí na página 25, vem dizendo que no texto da quarta capa, a autora faz a seguinte pergunta: o que temos de parecido? Né? Aí vocês vão conversar em casa, né, com seus pais, avós, tias, primos, né? E vai identificar quais são as semelhanças entre vocês, né? Isso aí é uma atividade para vocês para fazer, né, oralmente entre vocês em casa, né? Lembrando sempre que temos que respeitar as diferenças, né? É uma ação essencial para se viver em harmonia. Na questão 2, leia uma definição que o dicionário apresenta para o verbete tolerância. Lembre-se que verbete, né, nós estudamos verbete de dicionário, né, são os significados, né, das palavras. Aí aqui vem dizendo: respeito ao direito que os indivíduos têm de agir, pensar e sentir de modo diverso do nosso, né? Significado a palavra tolerância que vocês podem encontrar no Mini Aurélio, que é o dicionário da língua portuguesa, é a 8ª edição. Isso está escrito aí na legenda abaixo, né, do significado de tolerância e do verbete, tá? Na letra A, pergunta o seguinte: com base nessa definição, por que a autora se refere à tolerância como uma palavrinha mágica? Por que será? Lembram quando nós falamos assim, ó, usamos as expressões conhecidas como palavras mágicas? É por favor, obrigado. Lembram? Me desculpe, com licença, né? São alguns exemplos que devem ser usados para evitar conflitos e violência e estimular a convivência em harmonia. Lembram dessas palavrinhas? Então, parem para pensar um pouquinho sobre isso, né? E respondam, né? Aí a letra A, que fala, né? Com base nessa definição, porque a autora se refere à tolerância como uma palavrinha mágica. Parem para pensar aí um pouquinho. Na letra B, em sua opinião, o que é ser tolerante? 3. Você leu o discurso da americana Ziana Olipa e uma reportagem sobre a brasileira MC Sofia. Apesar de viver em lugares distantes, que situação parecida acontece na vida dessas meninas? Questão 4. Você já vivenciou ou presenciou alguma situação semelhante à que as meninas Ziana e MC Sofia declararam nas leituras deste capítulo? Compartilhe com os colegas como essa situação ocorreu, né? Vocês vão anotar aí, né? Vão escrever se vocês já vivenciaram ou presenciaram alguma situação semelhante. Questão 5. A quarta capa tem por objetivo apresentar ao leitor um pouco do conteúdo do livro. Você leria esse livro? Por quê? Observe, né? Vocês leram aí na página 24 a quarta capa do livro. E aí tá perguntando se vocês leriam esse livro. E por quê? Aqui abaixo vem aqui, ó. Quem é você? Falando um pouco sobre o livro. O livro Quem é Você? Um livro sobre tolerância mostra de forma divertida as diferenças que podem existir entre as pessoas. As ilustrações conversam com o leitor, mostrando que não há motivos para ficar de queixo caído ao ver algo diferente do que estamos acostumados. Bom, por hoje é só. Leiam com bastante atenção para poder compreender, né, e interpretar o texto e responder essas questões. Beijos e até a próxima aula.